Salve torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Antes da gente iniciar o nosso vídeo, 2 segundinhos iniciais para você deixar o seu like, galera. Muito importante o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, valeu? Tamo junto. Vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o demonstrativo contábil da Vasco SAF, que foi disponibilizado, né? Cara, tem coisas ali interessantes. Eu não sei quem está mentindo, mas a gente vai falar um pouquinho. Eu acho que é válido a gente falar um pouco sobre esse primeiro balanço da Vasco SAF. Agradecer aos membros aqui do canal, o Diego Baroni, o Tiringa, Hellraiser, a Núbia Cardoso e o nosso amigo Márcio Mota. Muito obrigado por vocês ainda continuarem como membros aqui do canal, valeu? Tamo junto. Galera, vamos trocar uma ideia aqui sobre o que inviabiliza um clube de futebol. Dívidas, as suas dívidas conquistadas ao longo da sua existência. Mas você pode sim ter um clube com uma dívida de 1 bilhão. Esse clube faz acordos com o governo, faz acordo com a Justiça do Trabalho e ele paga desse 1 bilhão, ele paga mensalmente, vou dar um exemplo, 5 milhões. Se as receitas desse clube forem 20 milhões, ou 10 milhões, ou 7, o que seja, mas se as receitas forem maiores do que essas dívidas, ele consegue se sustentar. O que inviabiliza um clube de futebol é quando ele tem as suas dívidas recorrentes, né, ali, mensais, maiores do que ele ganha. Ou quando ele deixa de cumprir acordos e aquela dívida gigantesca vem tudo de uma vez. Não 1 bilhão que ele deve, mas parcelas daquela dívidas gigantes, elas vêm tudo de uma vez. Foi o que aconteceu com o Jorge Salgado. Vocês lembram? O Vasco mandou 186 funcionários embora, estava com salários atrasados, e a Justiça retira o Vasco do ato trabalhista e ordena uma execução de dívidas no valor de quase 100 milhões de reais. Como que um clube que ganha 13, 20 milhões no mês, ele vai pagar de uma vez 100 milhões? Ele vai pegar empréstimo. E pegando empréstimo, ele tem que pagar aquele empréstimo a uns juros muito altos. Então isso vai virando uma bola de neve. Porque mês que vem outra execução. Tem penhoras, começa a penhorar as receitas do clube. Isso inviabiliza. O que está acontecendo com o Vasco hoje é que o Vasco tem a sua dívida equalizada como clube associativo. Isso foi feito com clube associativo, tá? Então o Vasco SAF hoje é um CNPJ novo, livre dessas penhoras, livre dessas execuções, porque está tudo equalizado no acordo. Agora, se deixar de pagar, vem tudo de uma vez, como veio aí com o Jorge Salgado. Eu vou mostrar para vocês a evolução da dívida do clube. Galera, olha só. Essa é a evolução da dívida do Clube de Regatas Vasco da Gama, de 1969 até 2021. O único presidente que conseguiu reduzir essa dívida foi o Eurico Miranda. E se você pegar na era Dinamite, Muviana, do Roberto Dinamite, de 2009 a 2014, a dívida do Vasco, ela triplicou. Então, quando vocês falarem de dívidas, entendam isso. Quem triplicou a dívida do Vasco foi a gestão muviana do Roberto Dinamite. E aí, são as mesmas figuras. Duque Estrada, Jorge Salgado, todos eles apoiaram o Roberto e todos eles estavam ali, muitos inclusive na gestão, e todos eles estavam nos bastidores. Seu Olavo Monteiro de Carvalho, falecido, seu Otto sem voto, é o Muvi. O Muvi sempre ferrou o Vasco. Por que você está falando isso, careca? Porque eu vejo muita gente falar de dívida, que o Vasco estava falido, que o Vasco iria acabar. E isso não é verdade, irmão. Ou muitos, quando falam de política, falam que, porque os gestores... Não, esqueça. É o Muvi. Por que você está falando isso, careca? Porque eu leio muito se falar de dívida e falar dos gestores. Não é assim. Entenda, é o Muvi, irmão. É o Muvi. Olha só, essa reportagem é de 2017. O Vasco estava no ato trabalhista, ou seja, o Vasco tinha suas dívidas trabalhistas, que hoje são as maiores,
equalizadas. O Vasco pagava 1,3 milhões ao mês. E um advogado entrou com uma ação para que o Vasco saísse. E ele conseguiu retirar o Vasco desse ato trabalhista. O nome desse advogado é Alain Belaciano. Alain Belaciano, amigo pessoal e advogado do senhor Júlio Brandt, da chapa Sempre Vasco. Eu tenho aqui algumas imagens, eu vou mostrar para vocês quem é Alain Belaciano. É esse aí de camisa vermelha, ó, ao lado do Júlio Brandt. Ele foi subscritor da chapa Sempre Vasco, isso lá em 2014. Tem outra imagem deles aqui, ó. O Júlio Brandt ao lado do Alain Belaciano. Esse Alain Belaciano foi que retirou o Vasco, entrou com uma ação e retirou o Vasco do ato trabalhista em 2017. O que está de vermelho ali do lado, ele se chama Cristiano Stocker Campos. Ele, inclusive, foi preso em 2020, junto com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, numa operação denominada QG da Propina. E é irmão, lembra do gordinho? Ele é irmão do Rodrigo Stocker Campos, que agrediu o benemérito Luiz Manuel Fernandes, esse gordinho aí, ó. Agrediu o Luiz Manuel Fernandes e, inclusive, na ação que eles colocaram na justiça para anular a votação do Vasco, eles citaram isso, tá? Brigas, confusões, sendo que foi os amarelos que fizeram tudo isso. Eu tô colocando isso pra gente contextualizar, cara. Quando você falar que os políticos fuderam o Vasco, você tem que citar o MOVE, tá? O que é MOVE, cara? É essa chapa aí, os integrantes da chapa roxa e amarela. Eu preciso contextualizar isso para você entender que o Vasco era, sim, autossustentável como um clube associativo. Queira você ou não, meu amigo. Porque o Vasco tinha uma dívida enorme, gigantesca, mas ela estava equalizada. Claro que quando você tem um advogado igual esse Alain Belaciano, advogado da Sempre Vasco, que inclusive ele jogou até na base do Vasco, entra com uma ação para derrubar um acordo da qual o Vasco pagava parcelas pequenas daquela dívida gigantesca, claro que o clube não se sustenta. Como fez também o Jorge Salgado saindo do ato trabalhista. E diz que ele não fez isso de propósito para forçar a venda. Vou trazer um vídeo aqui do Zé Cabulhões, vice-presidente jurídico do Vasco, quando o Vasco foi vendido, do senhor Jorge Salgado, falando exatamente isso. Olha aí. Em relação à sua pergunta, na verdade, a SAF não é a única solução para o Vasco, né? O Vasco pode seguir no modelo associativo, mas a gente tem uma decisão a fazer, né? A gente está numa mudança de paradigmas agora no mercado brasileiro, né? Você tem um novo marco legal que incentiva a atração de investimentos, né? Incentiva o profissionalismo na gestão, né? Então, na verdade, o Vasco tem duas decisões a fazer. O clube continua sendo viável de qualquer forma. Seja como associação, seja como SAF. Outra falácia. Que a SAF está reformando o placar e a SAF vai fazer reforma em São Januário e ela não precisava fazer. Está fazendo isso porque eles são bonzinhos. Olha aí. E a futura SAF alugaria do clube social, do clube esportivo, o Estádio Vasco da Gama para desempenhar as suas atividades do futebol. A futura SAF também, no desenho que nós estamos estudando, ela seria responsável pela manutenção do complexo de São Januário. Olha aí, irmão. Claro que eles têm que fazer a manutenção, pô. Eles estão usando. Flamengo e Fluminense não fazem manutenção lá no Maracanã? Não precisava então, né? Era o governo que tinha que fazer. E eu não entendo como a galera puxa saco de americano. Irmão, quer torcer? Torce, tá ligado? Vai aos estádios, contribua, né? Torce muito para que dê certo, porque se der errado, fudeu. Só que, cara, fiscaliza, cobra, saiba o que tá acontecendo com o seu clube, para de ficar só puxando saco de americano, caralho. Bom, enfim, chegamos na parte que trata realmente esse vídeo, mas como ele tá dividido em capítulos, eu tive que fazer essa explanação, cara, porque parece que a galera esquece ou tem desinteresse em saber a verdade. Primeira demonstração contábil da Vasco SAF. Vamos ver, porque a gente não sabe quem está mentindo, mas vamos ver esse vídeo aqui do Paulo Braz. Ano passado, o único valor que entrou aqui no Vasco, dentro do que a gente tinha de orçamento, foi para a premiação dos atletas para tentar ascender à Série A, para cumprir o nosso objetivo principal do ano, que foi o objetivo de ascender, de viabilizar esse projeto. Então, ano passado não foi feito aporte financeiro diverso da premiação, que foi uma das
poucas ações efetivas que eu pude fazer ao chegar aqui na Série B com a janela já fechada. Agora, o orçamento desse ano, o que foi disponibilizado esse ano, em termos de investimento no início do ano, foi rigorosamente cumprido. Investimos tudo? Não. Deixamos uma sobra. A entrada da venda do Andrei mais essa sobra, na minha estratégia, serão usados em julho. Agora, 3 opções para esse vídeo que a gente viu, comparando ele com a demonstração contábil que foi mostrada aí. 3 opções. Ou essa porra é uma zona do caralho, ninguém sabe de nada, inclusive você, Paulo Brax. Ou você está mentindo, ou essa demonstração contábil está mentindo. 3 opções. Demonstração contábil versus Paulo Brax. Vamos ver o que diz cada um. Na demonstração contábil diz sobre empréstimo ponto, 70 milhões, isso aí a gente sabe. Mas aí ele diz que entrou 120 milhões em setembro de 2022, que entrará mais 120 milhões em setembro de 2023 e que restará mais 390 milhões para entrar até o final de 2024. Foi usado para a montagem do elenco 22,6 milhões de reais, bem diferente da quantidade que a galera falou, né? Ah, não, o Vasco gastou 100. Não, o Vasco gastou 22,6 milhões de reais. Claro que vai ter que pagar todo mundo, mas como foi parcelado, o Vasco gastou 22 milhões de reais na montagem do elenco. O Paulo Brax diz que entrou em 2022 apenas valores para pagar premiações pelo acesso, bem diferente da demonstração contábil. Ele não diz valor, mas ele diz que o dinheiro que entrou no início de 2023 foi para a montagem do elenco, que ele não usou esse dinheiro todo e que usará na janela de julho. Só que não houve aporte no início de 2023. Não houve aporte. Ele diz também que entrará um valor menor do que entrou no início do ano em setembro deste ano, de 2023. Só que na demonstração contábil diz que entrará 120 milhões em setembro de 2023. Ou seja, o mesmo valor que entrou no ano passado. Cara, eu não sei quem está mentindo, porque o dinheiro usado para a montagem na demonstração contábil foi 22,6 milhões de reais apenas. E se ele diz que entrará um valor menor, então vai entrar o quê? 10 milhões para contratar várias peças de que o Vasco precisa? Eu não entendo, cara. Tá tudo errado nisso aí, irmão. Tá tudo errado. Não sei quem está mentindo, mas que não bate a fala do Paulo Brax com a demonstração contábil, isso é notório. Tá tudo errado, irmão. Nessa demonstração contábil, que pra mim só provou que não entrou porra nenhuma de dinheiro no Vasco, irmão. Não entrou. É muita grana. Tudo que o dinheiro todo da SAF que eles dizem que entram é para pagar dívidas que já estão equalizadas e que são pagas com ativos do antigo clube associativo, que a SAF não teve aumento de receita nenhum, mas ele diz que entrou 120. Não, metade foi para pagar dívidas e mais 30% custos operacionais. Caralho! Meu irmão, esse custo operacional tá caro pra caralho! Puta que pariu! 70 milhões, foi feito o quê? Pagamento de dívidas e custos operacionais. 120, pagamento de dívidas e custos operacionais. Aí vai entrar dinheiro em setembro, que não tem janela nenhuma aberta. Vai ser pra quê? Pagamento de dívidas e custos operacionais. Porra! Vai enganar trouxa, bando de americano do caralho. Tratam o Vasco como se só tivesse dinheiro da 777. Não, irmão. Entra dinheiro pra caralho do clube associativo aí. Produtos licenciados, sócio torcedor, dinheiro das cotas de televisão, dinheiro dos patrocinadores, publicidade, marketing. É dinheiro pra caralho que entra. Quer saber quanto que o Vasco arrecada? Pega uma base do que o Vasco paga no RCE. Porque 20% de tudo que o Vasco arrecada é para pagar o RCE. Se o Vasco paga 3 milhões, 4 milhões, 2 milhões no mês, você sabe quanto que o Vasco ganhou naquele mês. E tem mais um assunto que eu quero tratar com vocês aqui. Antes da gente encerrar esse vídeo, que já tá longo pra caralho. Eu vou colocar aqui bem grande para não ter caô. Galera, essa é a demonstração contábil do Vasco, é o documento. Eu vou colocar lá no final do documento. Otário, a 77 tem dinheiro pra caralho. Galera, olha só, essa parte aqui é que é foda, tá ligado? Essa aqui que é foda. A gente precisa entender, inclusive agradecer ao Silvio, lá do canal do Chicão, porque eu tava entendendo, cara, como se fosse 11 mil reais. Aí o Silvio
mostrou isso aqui pra gente, ó. Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis. Sempre em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. Então a gente vai lá pro finalzinho, onde diz dos empréstimos bancários. Isso aí. A Vasco SAF, que tem dinheiro pra caralho, já pegando empréstimos bancários. Em 23 de março de 2023, a companhia efetuou uma nova captação de empréstimo junto ao banco alemão no montante de 5.953 mil euros. Cara, aí é que tá, né? Lá tá dizendo que é em milhares. Então aqui, nesse caso, são quase 6 mil euros ou são quase 6 milhões de euros. Eu vou ficar com a opção de 6 milhões de euros, né, cara? Porque vai pegar 6 mil euros, quase 36 mil reais? Não, 36 milhões. Eu fico com essa questão aí. Se você sabe o valor exato, coloca aqui embaixo, tá? E em 8 de fevereiro de 2023, a companhia efetuou uma nova captação de empréstimos junto ao Banco BMG SA, no montante de 11.763 mil reais, com taxa efetiva de juros de 22,42% ao ano, que dá 1 ponto alguma coisa, vai pagar quase 15 mil reais ali no final do empréstimo, a ser quitado em 11 parcelas, sendo a última com vencimento para 29 de dezembro de 2023. Rapaz, a Vasco SAF pegando dinheiro emprestado. Que legal, né? E os aportes que entram? Calma aí, vamos lá. Será que estão fazendo igual o pessoal lá do Manchester United? Que o dono pegou empréstimo, comprou o Manchester e colocou o empréstimo que ele pegou na conta do clube? Porque se você tem os aportes que devem entrar, será que é esse dinheiro que o Paulo Brax falou, rapaz? Puta que pariu, hein? Será que é esse dinheiro aí? Pode ser, né? Ele falou que entrou um dinheiro no início do ano. Porra, já é fevereiro e março. Rapaz, a Vasco SAF, ou melhor, a 777 tá pegando empréstimo pra botar dentro da Vasco SAF, pra Vasco SAF pagar ou pra eles? No nome de quem? No nome da companhia e no nome da SAF, não é da 777. Irmão, isso tá estranho pra caralho. Isso tá muito estranho mesmo. Já tá pegando... O que mudou? 11 milhões de empréstimo junto com o Banco BMG para pagar em 11 parcelas, juros de 22% ao ano. Vai pagar quase 15 milhões. A 77 tem dinheiro pra caralho.